Boa tarde ou boa noite, eu sou José Murilo, estudante da UFABC, e na apresentação de hoje eu vou falar sobre o controle de um avião, que é uma das atrações do aplicativo Conquistando Espaço, Para acessar, basta baixar o aplicativo Conquistando Espaço, o link vai estar na descrição do vídeo, e aí é só ir no voo 360, como está indicado a seta aqui, e seguir as instruções do aplicativo. Bom, eu vou começar falando que um avião ele é composto por diversas partes, e as principais são fuselagem, motor, asas e empenagem. A fuselagem ela é meio que o corpo do avião. É nela que estão ligadas as asas, o trem de pouso, os estabilizadores, as portas e a janela. Já a empenagem ela é formada por todas as superfícies que ficam localizadas na cauda da aeronave, ou seja, o estabilizador vertical, o leme e etc. Antes de explicar como funcionam os movimentos de um avião, eu vou explicar sobre dois conceitos. O primeiro deles é o centro de gravidade. O centro de gravidade de um corpo é um ponto de equilíbrio imaginário, onde pode-se considerar de que todas as forças estão sendo aplicadas nesse ponto. As forças que atuam nesse ponto geram uma força resultante nula, ou seja, a soma de todas as forças no centro de gravidade é igual a zero. Como a força resultante no centro de gravidade é nula, o corpo permanece em equilíbrio. Por exemplo, quando estamos em pé, o centro de gravidade fica na nossa barriga, e a força-peso que nos puxa para baixo se anula com a força normal que nos empurra para cima. Dessa forma, nos mantemos em pé e equilibrados sem cair. Na imagem da direita do aplicativo, o centro de gravidade do avião está no meio da fuselagem, e a sustentação que empurra o avião para cima se anula com o peso do avião, fazendo com que ele se mantenha em uma certa altitude sem cair ou subir. Um exercício interessante para achar o centro de gravidade é tentar equilibrar uma régua ou um lápis. Enquanto seu dedo não estiver no centro de gravidade, a régua irá cair. Vocês podem fazer isso em casa. E aí, quando seu dedo estiver no centro de gravidade, a régua vai ficar em equilíbrio, assim como na imagem da esquerda. O centro de gravidade pode mudar de acordo com a posição, como podemos ver na imagem da direita. Nem sempre ele está no meio de um corpo. Isso porque ele depende da distribuição de massas, ou seja, o centro de gravidade é um ponto médio da distribuição de massas. Todo avião ele é capaz de realizar 3 rotações. Essas rotações são realizadas em torno de 3 eixos imaginários que passam pelo centro de gravidade do avião. O primeiro eixo é o eixo vertical, que atravessa a fuselagem no sentido de cima para baixo ou vice-versa. E aí também temos o eixo transversal ou lateral, que liga as pontas das asas passando pelo centro do avião. E o eixo longitudinal, que estende-se entre a cauda do avião e o nariz do avião. Essas rotações elas acontecem devido ao momento ou torque do avião, que é a tendência de rotação em torno de um eixo, no caso, em torno dos eixos mencionados anteriormente. O momento ou torque é a tendência que uma força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada. Então, sempre que uma força for aplicada em alguma distância do eixo de rotação de um corpo, esse eixo ele estará sujeito a girar. Uma porta sendo aberta ou fechada é um bom exemplo sobre o torque. Nós aplicamos uma força na maçaneta, essa força ela gera um torque, fazendo com que a porta gire em torno de um eixo de rotação, como está indicado aqui pela seta. Então, se o torque ele for igual a zero, a porta ela vai permanecer parada. Já se o torque for diferente de zero, a porta vai se abrir ou se fechar, como está aqui na imagem da direita. Quando o momento, ou seja, a tendência de rotação, acontece em torno do eixo transversal, nós temos o momento de picada. O momento de picada é o responsável pelo movimento de arfagem ou tangagem que acontece em torno do eixo vertical. Esse movimento ele se subdivide em outros dois, que é o movimento de cabrar, quando basicamente o nariz do avião é levantado, e o movimento de picar, onde o nariz do avião é abaixado. Como a gente pode ver aqui na imagem do aplicativo, ali está escrito que esse movimento ele é controlado pelo profundor. O profundor ele é uma superfície de controle que está ali na cauda do avião, como estão indicadas as setas aqui. O controle do profundor e, consequentemente, do movimento de arfagem é realizado pelo piloto através do manche do avião, esse aqui, que eu estou indicando com o mouse. O manche do avião é uma espécie de controle apropriado para o avião. Ao puxar o manche para trás, em direção ao piloto, o movimento de cabrar é realizado. E ao empurrar o manche para frente, realiza-se o movimento de picar, como está aqui indicando nesse GIF da esquerda. Já quando o momento, ou seja, a tendência de rotação é em torno do eixo longitudinal, temos o momento de rolamento. O momento de rolamento ele é o responsável por realizar a rotação em torno do eixo longitudinal.
que é chamada de rolagem, rolamento, bancagem ou inclinação lateral. Esse movimento ele pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. E as superfícies de controle desse movimento são os alerões, que são partes móveis que ficam ali na ponta das asas, como está indicando aqui, né, na imagem da esquerda. Quando o alerão de uma asa levanta, o alerão da asa oposta baixa, como eu tentei indicar aqui na imagem da direita. O alerão flexionado para baixo produz um aumento de sustentação em sua asa, provocando a ascensão da mesma, porque haverá um aumento de sustentação nela. E o alerão flexionado para cima produz em sua asa uma queda de sustentação, provocando a descida da asa. O piloto ele controla o movimento através do manche, só que dessa vez não é nem puxando ou empurrando, e sim girando ele da esquerda para a esquerda ou para a direita. O piloto, em caso de querer inclinar-se, né, para a direita, fará os seguintes passos. Ele girará o manche para a direita, fazendo o alerão esquerdo descer e elevando assim a asa esquerda. Simultaneamente, o alerão direito se flexionará para cima, fazendo com que a asa direita desça. E o resultado vai ser esse movimento de rolagem para a direita, como a gente pode ver na imagem do aplicativo. A guinada é a última rotação que eu vou falar na apresentação de hoje. Quando o momento, ou seja, a tendência de rotação, é em torno do eixo vertical, aquele que atravessa a fuselagem de cima para baixo, a gente tem o momento de guinada. E o momento de guinada é o responsável por realizar o movimento de guinada. O movimento de guinada também pode ser para a direita ou para a esquerda. A superfície de controle da guinada é o leme que fica no estabilizador vertical, fazendo parte da empenagem, como a gente pode ver na imagem da esquerda. O controle sobre o leme de direção é realizado através dos pedais e não através do manche. Pressionando o pedal direito, temos o movimento de guinada para a direita, e pressionando o pedal esquerdo, temos o movimento de guinada para a esquerda. Para conseguir um movimento de guinada para a direita, o piloto pressiona o pedal direito, gerando assim uma deflexão da superfície do leme de direção para a direita. Ao oferecer mais resistência ao avanço pela direita, a parte traseira do avião tende a se mover para a esquerda, e por tratar-se de uma estrutura rígida, o resultado é um giro à direita sobre o eixo vertical mencionado. Então a parte de trás do avião, né, a cauda, ela se move para a esquerda, e a parte da frente, ali o nariz, se move para a direita. E o resultado, né, é um giro à direita. A guinada, o rolamento e a arfagem, né, todas as rotações que eu expliquei na apresentação de hoje, elas podem ocorrer de forma involuntária em voo, né? Isso pode ser causado por uma rajada de vento lateral ou por irregularidades aerodinâmicas devido à pilotagem. Já a guinada, ela também pode ser provocada em terra, além de pelas causas citadas, né, rajadas de vento ou irregularidades aerodinâmicas, ela também pode ser provocada devido à superfície do terreno ou uma freada irregular, que pode provocar o que muitas pessoas conhecem como um cavalo de pau. Mas agora nós sabemos, né, que quando se trata de uma aeronave, o termo correto é guinada. E aí com isso, eu encerro essa apresentação. Eu agradeço pela atenção de todos. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigado. E como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aí nos comentários.